Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco. Hoje é dia de Vasco, o Vasco enfrenta a equipe do Puerto Cabello pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Você vai ter aqui detalhes dessa partida, a provável escalação, né, do Vasco. O Vasco hoje com o time titular, né, depois de ter poupado a equipe no jogo contra o Corinthians, naquele papelão. Hoje o Vasco vai com a equipe titular, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Maracanã, né? O Vasco ontem, através do seu CEO Carlos Amodeu, confirmou que a partida entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 19 vai acontecer no Maracanã. Disse que o Vasco fechou um acordo com o Flamengo ali para alguns jogos no Maracanã. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre a renovação de contrato do PH e uma possível saída do volante Souza. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do nosso canal. O QR Code já está na sua tela e o link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode comprar camisas oficiais do Vascão lá na FUT Fanatics e você utilizando o nosso cupom, que é o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto em toda a loja da FUT Fanatics, beleza? Você recebe no conforto da sua casa, entrega em qualquer lugar do Brasil. FUT Fanatics, parceira aqui do nosso canal. Link na descrição, link também no QR Code e o cupom Machão da Gama, tudo junto, ainda te dá um descontinho maneiro lá de 7% no site da FUT Fanatics. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre a polêmica de ontem, né? Que foi a confirmação do jogo Vasco-Flamengo para o Maracanã. O Vasco entrando num acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã, apesar da torcida, né, de dois torcedores terem conseguido ali a liminar para que o Vasco pudesse mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário. Liminar muito boa, que foi conquistado por dois advogados vascaínos. O nome está me fugindo agora da memória, mas na edição eu vou colocar aqui o nome dos dois para ficar devidamente registrado, né? Porque fizeram aí uma grande ação pelo Vasco, né? Expôs ali o BEP, que a magistrada ainda deu uma chamada, uma cutucada no BEP, dizendo que era uma má vontade do BEP não colocar o jogo em São Januário. Enfim, essa ação desses dois torcedores expôs ali, né, a preguiça de trabalhar do BEP e acabou também colocando a diretoria do Vasco numa situação um pouquinho constrangedora, podemos dizer assim, né? Porque a direção do Vasco ficou durante o mês inteiro passado falando que queria colocar esse jogo em São Januário, que ia lutar pelo direito do Vasco de jogar em São Januário, fez a torcida comprar esse barulho e no fim das contas, após dois torcedores conseguirem ali eliminar, o Vasco entrou num acordo com o Flamengo para o jogo acontecer no Maracanã. E segundo o CEO da SAF do Vasco, o Carlos Amodeu, ele disse que o Maracanã atendeu as demandas do Vasco sobre bares e camarotes e que o Vasco vai mandar 8 jogos no Maracanã até o ano que vem, além dos clássicos. Os clássicos contra Flamengo e Fluminense vão acontecer no Maracanã com divisão 50-50. Contra o Fluminense, o Vasco vai ficar no setor norte. O Fluminense conseguiu manter o setor sul, que historicamente era do Vasco. O Vasco não comprou essa briga. E o Vasco vai mandar aí 8 jogos, além dos clássicos, né, no estádio do Maracanã, até 2026. Foi o que o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, disse ontem em entrevista ao Troca de Passes, né, lá do Sport TV. Disse também que nos jogos que o Vasco for mandante, o Maracanã vai estar caracterizado com coisas do Vasco, bandeirinha de escanteio, adesivos, etc e tal. Enfim, para a direção do Vasco foi um acordo justo, segundo eles. Estou apenas repassando aqui o que o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, disse ontem no Troca de Passes, né, do Sport TV. Depois teve algumas notícias dadas pelo jornalista Diogo Dantas, que o Vasco entraria ali junto com a administração do consórcio, que o Vasco faria parte do consórcio, mas isso não tem nada confirmado ainda, né? Isso aí já é uma coisa bem mais séria, né? Vamos dizer assim. O Diogo Dantas disse que o Flamengo quer conversar com o Vasco para o Vasco fazer parte do consórcio Maracanã. O Flamengo ficou bonzinho assim do nada?
Enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas o jogo contra a equipe do Flamengo já está confirmado aí para o estádio do Maracanã no próximo dia 19, 50-50, né? 50-50 a divisão de torcidas. O Vasco não vai mandar esse jogo no Maracanã, em São Januário, perdão. O Vasco não vai mandar o jogo em São Januário. Hoje a gente tem Vasco e Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, mas antes eu vou trazer duas informações aqui importantes. Primeiro, a ampliação do contrato do PH. O Vasco renovou com o lateral direito Paulo Henrique até dezembro de 2028. O antigo vínculo do lateral era válido até 2027. O Vasco se antecipa e renova com o PH até dezembro de 2028. O lateral direito do Vasco, titular absoluto, né? Vem fazendo aí boas partidas e teve o seu contrato ampliado até dezembro de 2028. Já quem não está nada bem no Vasco e pode sair é o Souza, o volante Souza. Informação aqui do UOL. O Souza está em busca de mais minutos em campo e pode deixar o Vasco nessa janela de transferências interna. O jogador de 36 anos fez sua última partida pelo Vasco ainda em janeiro e está fora dos planos do treinador Fábio Carille. O volante entende que ainda pode render e avalia uma saída, né, do Vasco da Gama. A possibilidade de uma rescisão amigável está sendo estudada nos bastidores, já que Souza tem contrato com o Vasco até o final do ano. O jogador nutre carinho pelo Vasco, mas quer jogar e atuar em alto nível no final de sua carreira. Como não está sendo utilizado, o Souza pode deixar o Vasco, né, nessa janela de transferências. O Souza realmente, infelizmente, não deu certo, né, no Vasco nesse retorno, acabou decepcionando, né, mas a gente deseja aqui boa sorte para ele. É um cara que é vascaíno, queria voltar para ajudar, mas as coisas acabaram não acontecendo da forma como ele achava, né, que iria acontecer. Bom, meus queridos, hoje a gente tem Vasco em São Januário contra a equipe do Puerto Cabello. O Vasco volta a ter um jogo internacional no seu estádio depois de 5 anos. A última partida em São Januário por uma competição internacional foi em 2020, quando o Vasco foi eliminado, né, pela equipe do Defensa e Justiça, naquela partida onde o Ribamar perdeu um caminhão de gols, onde o Lucão tomou um frango inacreditável e o Vasco acabou sendo eliminado ali pelo Defensa e Justiça nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Hoje o Vasco recebe o Puerto Cabello, válido pela segunda rodada. A bola vai rolar a partir das 9h30. Aqui no canal vai ter a transmissão com áudio do jogo para você acompanhar. A transmissão com imagens apenas pela ESPN, mas aqui no canal você pode acompanhar com narração aí de vascaíno para vascaíno. Vai ser a primeira vez que Vasco e Puerto Cabello se enfrentam, né, na história. E o Vasco hoje vai com a sua equipe titular, né? Depois de ter poupado aí todo o time no jogo contra o Corinthians, hoje o Vasco vai com a sua escalação titular. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor e Lucas Piton. O meio com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Garré e Verrete. A provável escalação do Vasco para enfrentar o Puerto Cabello. O Puerto Cabello que é treinado pelo Vasco Faísca. O nome do treinador do Puerto Cabello é Vasco. E a provável escalação da equipe venezuelana é Luiz Romero, Cassiane, Chimaga, Imbaye e Linares, Hernández, Audu e Isá, Contreras, Padrón e Paredes. A equipe venezuelana que tem como curiosidade alguns jogadores africanos, né, na sua equipe. Tem nigeriano, tem senegalês, enfim, uma equipe que tem esse hábito, né, de contratar jogadores africanos. E bom, hoje temos Vasco e Puerto Cabello em São Januário. O Vasco é muito favorito contra a equipe venezuelana. É isso, meus queridos. A partir das 7h15 da noite já tem pré-jogo aqui no canal, depois transmissão ao vivo e vamos que vamos. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!